Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, estamos aí mais uma vez com mais um programa, graças a Deus por isso. Somos gratos, somos verdadeiramente agradecidos ao Senhor por Ele ter nos dado essa oportunidade, né? A rica oportunidade. Quando falamos assim é de verdade, né? Porque não há riqueza maior, né, de que você falar do Senhor Jesus, você ter a graça, né, pela misericórdia e pela graça do Senhor, pregar a sua palavra, né? Já pensou? O Todo-Poderoso como é o Senhor Jesus Cristo, tem todo o poder no céu, na terra, e Ele te dá essa oportunidade de pregar a sua palavra e fazer se cumprir na vida das pessoas, nas nossas vidas, né? E isso é um privilégio muito grande, né? Como diz o apóstolo Paulo, ai de mim que não prega esse evangelho, né? Então isso é verdade e nós devemos ser gratos sempre a Deus por Ele ter dado, né, aos homens essa oportunidade de pregar aos homens. Ou seja, é entre nós que está a salvação. Os homens buscam e assim pregam uns para os outros, chamam a atenção, ajuda, exorta, né, uns aos outros, e não é só exortar que é chamar a atenção com amor, querendo salvar, mas também levar a carga uns dos outros. E também não é só levar a carga, né? Tem que entender que quando há essa disponibilidade, essa união, então a pessoa, os outros levam a tua carga também. É para ser assim, né? Uns aos outros. Porque tem gente que pensa só, venha nós, né? O vosso reino, não. Então tem que entender que quando eu quero que os outros me ajudem, eu preciso ajudar os outros. Quando eu ajudo os outros, eu também tenho que ser ajudado, né? Então tem essa parte aí, porque não é só ajudar, estar disponível para ajudar os outros, mas os outros têm que ajudar a gente também. Então tem que ter essa união aí para que a gente possa todos nós pregar o Evangelho e assim ensinar uns aos outros. Você sabe que no natural, um homem, eu posso dizer que os professores das universidades, eles têm aquele que desenvolveu isso aí. A pessoa mais inteligente ali, que Deus deu a inteligência, ainda que ele não sabe nem quem é Deus, mas vem da parte do Senhor. O que é bom é da parte de Deus, o que é ruim é da parte do diabo. Um dos dois foi o que deu, né? Então, mas quando é para edificar, para ajudar, para desenvolver, para construir, quando é do lado do bem, é Deus, né? Então, ainda que essa pessoa não conheça Deus. Então, veja, a ciência, ela vai se descobrindo aí, as pessoas vão estudando, vai se esforçando humanamente falando, e Deus vai permitindo, né, que as pessoas vão descobrindo as coisas e eles ensinam aos outros. Então, numa universidade não veio esse ensinamento, não é do reino do céu, é da parte de Deus, mas é terreno, é carnal, é físico, é da terra e não é do céu. Agora, quando se trata de Bíblia, palavra de Deus, de espírito, de alma, então nós temos que buscar em Deus para ensinar os outros. Então é preciso que as pessoas considerem isso. Se é que querem aprender também. Se é que querem se salvar também.
Quando eu quero ser um engenheiro, qualquer um cientista aí, um médico, eu procuro uma universidade. Que alguém estudou, desenvolveu isso lá. Esse estudo que eu quero ser um profissional naquela profissão. E alguém desenvolveu isso e vai me ensinar. Já ensinou outros e outros vai ensinar a mim. Agora, para o céu, para o reino do céu, tem alguém que desenvolve isso também. Então Deus dá aos homens o mistério para ensinar os homens. Então entenda o que eu quero dizer aqui. Que Paulo, ele escreve em 1 Coríntios, capítulo 1, não é capítulo 4. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1, que os homens nos considerem como ministro de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. Então, se alguém considera, ele acredita nisso, ele, vamos dizer, se matricula nisso. Porque você não se matricula na universidade, paga mensalidade até altíssima, às vezes, para aprender essa profissão. E para ir para o céu não tem sacrifício nenhum? Quer dizer, você não acredita nos professores de Deus? Que é os ministros? O que é ministro? É aquele que ministra, aquele que fala as coisas de Deus. Né? E se você não acreditar, você nunca vai ser um ministro também. Você nunca vai aprender nada da parte de Deus. Porque Ele dá aos homens ser um ministro, ministrar as coisas dele. O reino do céu, pregar a palavra e os mistérios de Deus. Então, ministro e dispenseiros dos mistérios de Deus. Então entenda, se você quer ser um crente, você quer ser salvo, você quer conhecer e entender as coisas do reino do céu, você vai ter que, precisa acreditar nos homens que pregam a palavra de Deus, que ensina as coisas de Deus. Então nós buscamos e o Espírito de Deus nos desenvolve isso aí. Então, aqui na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, e o versículos 7 e 8. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7 e 8, diz assim: não erreis. Então eu preciso, ele começa aqui o versículo 7 dizendo isso, 2 pontos. Então eu preciso, para mim não errar, eu preciso estudar. Eu preciso saber em que eu não posso errar. Não é qualquer coisa que eu vou fazer aí aleatório sem saber o que estou fazendo. Eu preciso. Nessa questão aqui de Deus, quem dita as regras é Deus. Então, para você se dar bem, fazer o bem e se dar bem, você precisa conhecer essas regras. Porque se você vacilar e andar fora delas, daquilo que Deus estabelece, o Senhor Jesus estabeleceu, com a sua doutrina, aí você fica errado. Aí você fica perdido, você fica na mão do inimigo. Então entenda aqui, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semeia, isso também ceifará. Isso também ceifará. Aí você planta uma coisa errada, vai nascer a coisa errada. Não tem como sair outra coisa certa. Versículo 8. Porque o que semeia na sua carne, né?
Da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Deu de entender? Então, para mim ceifar, colher, irmão, a vida eterna, então tem que ser no Espírito. Exatamente. É isso mesmo. Então, eu não posso, de maneira nenhuma, plantar na carne. O que é plantar? As atitudes carnais. Eu não posso comparar uma universidade que eu acabei de falar agora, de ciência, falar a coisa mais difícil que é, no sentido é meio que enigma, é meio que ciência já está dizendo, é uma ciência. A própria palavra está dizendo. Já não é tão fácil de se entender, vai pesquisar os astros, aquelas coisas todas. Então, você não aprende se não andar com os cientistas, escutar os cientistas. Aqueles que já estudaram, já estão há muitos anos estudando isso aí. Então você vai lá e aí você começa a estudar e você começa a entender também algumas coisas aí. Agora, de Deus, irmão, tem como você saber quem é Deus se não estudar Deus, se não andar com os homens de Deus. Se não aprender como é para você conhecer Deus. Não é ver falar, estou falando em conhecer. Não é dizer também. Você não pode se ajuntar com as pessoas que falam de Deus, que diz que conhece Deus, que fala, meu Deus, que diz, que sabe que existe Deus. Não, não é isso não. É que tem Deus. Que ele é um ministro de Deus, dispenseiro de Deus também, dos mistérios de Deus. Então entenda, não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Não adianta você pensar que vai fazer, não, ele vai aceitar isso aqui, só se for da parte dele mesmo. Por isso que tem que aprender. Porque o que o homem ensina dele mesmo, fica na terra, não tem nada a ver com o espírito, é carne. Então, o que o homem pode defender é a sua própria carne. Defender no sentido de que está falando corrupção. Exatamente é uma coisa corruptível. É uma coisa que tem validade, tem prazo de validade, envelhece, se acaba, desaparece. Vira terra outra vez. Então, o que a carne pode produzir é exatamente alimento físico, vestimenta e divertimento. Mas isso tudo passa, se acaba. Agora, o que é incorruptível, que é eterno e é bom no sentido de salvação, para a vida eterna. Então, o que é aqui? Vida eterna, como está dizendo aqui, só pelo Espírito. Então, tem que entender essa situação. Como é que eu faço aqui? Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semeia, isso também ceifará. O que ele semeia, ele vai colher. E você sabe que a colheita é grande. Você, quando planta, não colhe a mesma coisa, sempre é mais. Né? Então, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então, compreenda aqui, irmão, que fica bem claro aqui, que eu preciso aprender o que eu posso fazer para me andar no Espírito. Jesus, ele disse aqui, o Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 14, e o versículo
Vamos ler aqui o 12. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Então entenda, Jesus deixou garantido, se você escutar as palavras dele, ter ouvido e verdadeiramente fazer cumprir na tua vida, você fará as obras que ele fez e fará maiores até. Qual é as obras? É exatamente os frutos do Espírito, né? A obra de Deus. Pregar, ser o ministro do Evangelho, dispensar os mistérios de Deus, esclarecer o que é o céu, o que é reino, o que é os princípios do reino de Deus, reino do céu, fazer com que esse reino entre em você, você aceite isso, essa entrada do reino em você, essa entrada do Espírito Santo em você, tornar você uma habitação, um habitar do Espírito, uma casa do Espírito Santo de Deus, de maneira que você vai andar no Espírito e não vai andar na corrupção, não vai colher corrupção ou coisas corruptíveis, mas vai colher a incorruptível. Você vai colher vida eterna, você vai galgar, buscar essa vida eterna. Então veja aqui o que ele diz no 13. E tudo quanto pedistes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então eu preciso aprender a pedir. E eu não sei o que pedir. Você não sabe, nós não sabemos, porque é a palavra de Deus que diz que nós não sabemos. Mas quando nós buscamos no Espírito de Deus, nós sabemos. Por que que a gente fala assim? Porque eu posso pedir uma coisa da carne. Uma coisa que não vai produzir vida, pelo contrário, vai produzir coisas corruptíveis. Vai até me fazer mal. Mas quando eu estou com o Espírito, quando eu ando nas palavras do Senhor, esse Espírito está em mim, Espírito de Deus, com o meu Espírito. Aí eu estou andando no meu Espírito com o de Deus. Aí ele vai fazer aquilo que eu peço, porque está certo, eu vou saber pedir certo. Então você vê que João 15, versículo 7, Jesus disse, se vocês estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo que quiserdes e vos será feito. Porque eu vou pedir corretíssimo. Não vou pedir nada que venha me prejudicar minha alma, prejudicar o espírito. Mas sim aquilo que vai produzir, né, vou galgando aí a vida eterna. Então, aí ele diz, se, aqui no versículo 14, se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Ele torna a repetir. Então compreenda, eu falando aqui que nós não sabemos, isso é muito claro. Na Bíblia, Romanos 8, 26, que nós só sabemos pedir quando buscamos no Espírito, quando damos lugar ao Espírito de Deus. Então, ali diz, Paulo diz, e o mesmo Espírito, ele está falando do Espírito de Deus,
quando ele está com o nosso espírito, quando eu dou lugar ao meu espírito, eu dou a oportunidade, eu ando no espírito meu, no sentido, buscando as coisas do espírito, então o Espírito de Deus está comigo. E aí, esse mesmo Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas e nos ensina o que e como convém pedir, porque não sabemos. Então é Ele que vai dizer isso, isso não. Então entenda, não devemos sair, né, do Espírito. Então veja aqui, versículo 16 aqui de João 14. E eu rogarei ao Pai, ou seja, quando você anda nos mandamentos, guarda os mandamentos, né? Como ele diz aqui no versículo 14, né? Ainda, estou aqui no 14. Se pedisse alguma coisa em meu nome, eu o farei. Ele repetiu. No 15, ele diz, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. O que é amar? É querer. Quando eu amo uma profissão, que eu acabei de falar aí, eu corro atrás disso até tirar esse documento, até fazer a universidade, passar no final e receber o diploma. Mas isso chama amar. Amar é se interessar. Amar é você fazer, lutar por isso. Então é isso que ele está, é nesse sentido que ele está falando de amar. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Guarda minhas palavras. E aí vocês pegam o caminho correto. Porque... E aí ele diz aqui, no versículo 16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, Espírito, outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então veja, ele vai dar, eu rogarei ao Pai, o Espírito Consolador, o Espírito da verdade vem, ele vai falar no próximo aqui, no 17, que é o Espírito da verdade, que é um Consolador que vem consolar. Ele vem guiar, vem conduzir, está dizendo outro Consolador, exatamente porque eles estavam tristes, que ele ia para o Pai. E não tinha mais quem consolasse eles, ou ensinasse, cuidasse deles, é isso aí. Então, eu rogarei ao Pai, ele dá outro Consolador, para ficar convosco para sempre. O Espírito da verdade, ele fala aqui no 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e nem conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então aqui habita, é exatamente a habitação que eu acabei de falar. Esse Espírito que o mundo, as pessoas que não quer, que não busca, que não anda no Espírito, ele não recebe. Não aceita, não permite a morada desse Espírito, porque as obras deles, as plantações, ele anda plantando o que não deve plantar. Ele anda no mal, ele anda no erro. Não errei, está dizendo lá onde eu li. Então veja, ele anda no erro, não tem condição do Espírito habitar nele. Mas no momento que ele para de errar, exatamente quer andar no Espírito, quer salvação, busca no Senhor, escuta as suas palavras, a partir daí, esse Espírito habita nele. Então o mundo não pode receber porque não vê e nem conhece, ou seja, não se interessa, não está nem aí. Mas vós conheceis, porque habita em vós e estará em vós. Né? Então veja aqui, voltando aqui, em Gálatas, capítulo 6 aqui, o 7 e o 8 que eu li, mas eu quero voltar aqui no capítulo 5 e versículo 16, onde Paulo aconselha aqui nós, né, dizendo a maneira que nós devemos andar. Vamos pegar aqui do 16, nós vamos para frente aqui. Mas olha o que diz aqui.
Digo, porém, ponto. Andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Então veja aqui, eu tenho que andar em espírito. Eu não posso cumprir com essas concupiscências, esses desejos. E ele diz aqui no versículo 17, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Então veja aqui que há uma luta aí, que eu preciso batalhar nisso aqui. Eu preciso reconhecer que eu estou perdido se eu não ganhar essa luta, no sentido de fortalecer o espírito, de alimentar o espírito, de andar nas obras do espírito, de ouvir as palavras do Senhor e fortalecer esse espírito, o meu espírito com o de Deus. Receber esse espírito como morador na minha vida, como um habitante, como eu me transformar aí num templo do Espírito Santo e ele habitar em mim e ficar comigo para sempre. Quando Jesus está dizendo para sempre, é exatamente até o fim da vida, até te levar para a vida eterna. Então veja, se não for dessa forma, eu vou perder para a carne, para a corrupção, para as coisas corruptíveis que se acabam. Aí ele diz aqui no versículo 18 que é: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Se você permitir ser guiado pelo Espírito, não tem nada contra você. É isso aí. Você não está subordinado a nada, só a Ele mesmo. O Espírito que é sobre você. Então, é isso aí. Aí ele vai começar a dizer aqui as obras da carne, Essas obras que faz mal para a gente. Que eu preciso ter cuidado para me aprender isso aí, para que eu possa me salvar. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, versículo 20, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, imolações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Versículo 21, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então veja aqui, que coisas semelhantes a essas. Então é um aprendizado, são milhares de coisas. Eu preciso ter uma vida no Espírito. Eu preciso ter ali esse tradutor, esse ajudador, esse capacitor, esse intercessor, consolador, para me ajudar. Porque é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele me convence que eu não posso pecar porque eu vou cair numa justiça justíssima. Justiça justíssima. É isso que eu estou dizendo. É justa, não tem escapatória. Porque que no Salmo 1 e o versículo 4, versículo 5, diz que o justo não subsistirá no juízo. Nem o pecador na congregação dos justos, os pecadores aí na congregação dos justos. Não fica, não tem como. Então veja que não subsistirá. Ou seja, ele não vai vencer, ele não vai ser absolvido. Porque a justiça de Deus é a justiça correta.
Então o Espírito de Deus me convence disso, aí não adianta. Deus não se deixa escarnecer. Deus não muda. A palavra é certa. Então ele diz aqui que as coisas semelhantes a essa, não adianta, essas coisas, tudo que foi dito aqui, coisa semelhante a essa, não herdará o reino do céu. É coisas da carne. Aí ele diz no versículo 22, mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então veja aí coisas semelhantes a essas. Versículo 23. Contra essas coisas não há lei. Contra o que é certo, não tem condenação. Não tem acusação. Romanos 8, 28. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Ou seja, se você ama a Deus, como ele disse, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei, Pai, e dou o Espírito para vocês, ficar com vocês aí ensinando. Deu de entender, irmão? Todas as coisas contribuem juntamente para o bem, para a salvação daqueles que amam a Deus. São chamados pelo seu decreto, pela sua palavra. Dão ouvido. Então, contra essas coisas não há lei. Versículo 24. E os que são de Cristo crucificarão a carne com as suas paixões e concupiscências. Os que são de Cristo crucificarão. O que é crucificar? Morrer. Prender. Pregar. Ficar de forma que não dá fruto, não se move, não produz nada. É isso aí. Então isola. Crucificarão a carne com as suas paixões e concupiscências. É isso aí. Os que são de Cristo crucificarão a carne com as suas paixões e concupiscências. Versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se vivemos no Espírito, nós andamos também no Espírito. Então entenda, a tua parte de Deus é Espírito. O resto presta para nada. Mas quem disse foi Jesus, né? Eu não. Ele disse: a carne para nada presta. E o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. É exatamente o que nós estamos falando aqui, que Paulo falou. O que semeia na carne, colhe corrupção. O que semeia no Espírito, colhe salvação, vida eterna. Então, não adianta investir nela. É claro que nós não vamos se matar, né? Não é isso aí. Nós precisamos viver. Mas Jesus disse que quem busca Ele em primeiro lugar, as outras coisas é acrescentada. Todas as coisas contribuem juntamente, Paulo diz. Volta a dizer. Aqueles que amam a Deus. Então contribui juntamente para o bem, né? Para a salvação. Então veja, aqui nós já vamos entrar no capítulo 6, versículo 1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhe o tal com espírito de mansidão,
olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Ou seja, a gente que é espiritual, eu sei que é difícil entender, porque não vai entender mesmo. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Mas os homens de Deus fazem tanta obra na terra. Se não fosse os homens de Deus, a terra era destruída na mesma hora, irmão. Acabou os homens de Deus, vamos dizer que isso acontecesse, que Deus nunca vai deixar, vai ter sempre os remanescentes na terra. Sempre vai ter os fiascos e uns rabiscos de Deus. Não tem como. Mas se eliminasse, vamos dizer, não tem nenhum, Deus dava um tiro nesse negócio aqui. Ou seja, para que Deus quer a terra? Você pensa que é porque as montanhas são bonitas e Deus fica admirado com as montanhas? É só por causa dos homens. Ele criou a terra e deu para Adão. Não vá pensar, não é brincadeira, é verdade. Tudo que ele criou, ele entregou para Adão. Adão, é contigo aí, bota o nome dos animais aí, tu vai. E aí Adão que entregou errado. Só tinha uma coisa lá que ele disse que ele não podia comer. Aí ele comeu, aí errou. Mas entregou, irmão. O Salmo 115 diz isso no versículo 16. Que a terra ele fez e deu aos filhos dos homens. E não ficou para ele. Então entenda que o valor da terra, planeta Terra, está nos homens. É nos homens. Então se o homem não fizer o bem, não tiver nenhum que faça bem, ou seja, que dá glória a Deus, a terra é destruída. A terra se mantém por causa dos homens de Deus que tem. Quando eu digo homem, estou falando de mulher e homem. Estou falando de pessoas que dá glória a Deus. É isso aí. Então existe aí tem aqui, nós precisamos entender que os homens de Deus, eles fazem muita coisa na terra. Eles produzem o bem, desenvolve o bem, ele edifica o bem na terra. Agora, quem vai reconhecer isso aí? Só quem é de Deus também. Porque, às vezes, nós olhamos, tem discernimento, entendimento, as pessoas fazendo a coisa totalmente errada e a gente aconselhando, pelejando, né? E a pessoa nem entende que a gente está ajudando ele. A gente está ajudando. Então é o caso daqui, um espírito de mansidão, né? Quem é espiritual encaminhe o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, ou seja, você está na mesma condição ali, uma hora você fracassa também, outro vem e ajuda, é isso aí, entendeu? Para que não sejais também tentado. Porque se você luta contra carne e sangue, aí você já está do lado do diabo, já está fazendo a coisa do lado do mal. Então você não pode, você é espiritual, está dizendo aqui, se for, se não for, não sabe de nada. Não enxerga nada, não consegue. Mas veja aqui, versículo 2. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Isso é muito forte isso aqui, irmão. Por quê? Porque as pessoas, muitas vezes, você está carregando a cruz de Cristo. Você está andando no Evangelho. Você está andando sob o Espírito Santo, sob a palavra. A palavra está sobre você. O Espírito está sobre você. Aí você quer, muitas vezes a pessoa está lá todo desobediente, e ele quer que a gente largue aqui a cruz de Cristo, largue aqui essa caminhada com o Senhor, com o Espírito de Deus, expulse o Espírito de Deus de ti e siga ele.
aqui cabe falar exatamente de uma coisa que eu sempre falo, ali do bom samaritano, aquela parábola. Jesus falou no sentido do bom samaritano, que dava exemplo aos sacerdotes ali, os levitas, que deveria criar vergonha na cara e fazer o bem, não fazia. Mas eu gosto de falar ali do homem que estava no chão, né? Então veja que você não pode também, aquele bom samaritano, ele não ia perder o tempo todinho dele lá, agarrado com aquele homem e o homem dando coice nele. Ou de alguma forma levar aquele bom samaritano para um lugar mau. Passar do bom para ser ruim. Está entendendo o que eu quero dizer? É que levar aquele homem dizer, não, só quero isso e for para o inferno. E o bom samaritano ir para o inferno mais ele. É isso que eu quero dizer. Aí você quer o bem, quer andar com o homem de Deus, mas quer levar o homem de Deus para o inferno. Sair do jugo de Jesus, do jugo do Espírito de Deus, não se sujeita ao Espírito de Deus e quer que o homem de Deus se sujeite. Se rejeite como você rejeita. É isso aí que eu quero dizer. Então tem gente que ele quer ajuda, mas ele se opõe àquilo, à maneira que você quer ajudar. Está entendendo? Porque você não vai poder ajudar de uma maneira mal, de uma maneira que prejudica a alma, e principalmente a tua. Então você não pode sair, largar o Espírito de Deus para ajudar alguém. Não, então a pessoa se sujeita, como eu sou sujeito, então vamos lá, nós vamos se ajudar aqui. Está entendendo o que eu quero dizer, irmão? Que é exatamente, venha nós, mas o teu rei não fica para lá. O negócio de eu me sujeitar a ti, não, me ajuda só. É isso aí. Então você não pode de maneira nenhuma levar a carga dos outros, aí entrar no inferno para deixar a carga do cara lá no inferno mais ele. Não, tu quer ir para o céu mais eu levo a carga, eu te ajudo a levar. Bora embora. Seguir Jesus aqui. Ah, eu não quero não, então fica para lá. Dá de entender o que eu estou dizendo aqui? Parece até não dá, mas acho que dá. Porque tem gente que ele só quer que tu faça o bem para ele, ainda que tu entre no mal, ainda que se prejudique. Porque se eu não posso fazer a minha vontade, eu não posso caminhar para qualquer lugar, eu estou subordinado, debaixo de um jugo do Senhor Jesus, da palavra, de um conselho, eu vou sair dessa palavra por causa de outro? Se eu, por causa de mim, eu não saio, eu vou sair por causa de outro? Está entendendo o que eu estou dizendo, irmão? Então as pessoas têm que... quem precisa é que se estire. Tem um ditado aí. Ou seja, você precisa, se esforça. Não é você que está precisando, pois se esforça. Então o que eu quero dizer, o homem de Deus, você tem que se sujeitar. Você quer ajuda? Se sujeite ao homem de Deus também. Bora seguir ele para onde ele vai, ele está indo certo. Como diz o apóstolo Paulo, sejam meus imitadores como eu de Cristo. Eu não vou deixar Cristo por causa de vocês. Quando você vai ver Paulo dizendo, em Romanos, vou até ler, rapaz, porque cabe aqui, Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, e o versículo 1, que nós vamos até o 4 aqui, para você ver o que Paulo diz aqui. Que se ele deixou Cristo por causa dos irmãos dele. Os irmãos dele não queriam Cristo, mas ele largou os irmãos para lá. É isso aí. Irmão pode ser parente, pode ser o judeu, né? Pode ser quem for, aqueles que andavam com ele, amigo. Está entendendo? Então ele diz aqui no Romanos 9, 1. E em Cristo digo a verdade, não minto. Ou seja, ele vai garantindo aqui que ele vai falar uma verdade perante Cristo. Ele está fazendo até um juramento aqui. Estou diante de Deus que eu estou falando a verdade, é isso. Em Cristo digo a verdade, não minto. Dando-me testemunha a minha consciência no Espírito Santo. Você deixou bem claro
que a coisa que ele ia dizer era verdade, não era mentira, não era conversa fiada. É isso aí. Aí ele diz no versículo 2, tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Dá de entender as palavras do apóstolo aqui? Eu tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Versículo 3, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo. Ser separado de Cristo, amaldiçoado aí, né? Ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Está falando de irmão parente mesmo, ali, primo e tudo ali, né? Irmão mesmo. Aí ele diz no 4, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas. Está falando do judeu ali mesmo e os parentes dele. Dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne. Ou seja, desse judeu veio Cristo como homem, né? O qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Então veja aí, o que Paulo diz aí, eu não vou largar não. Cristo por amor, dói meu coração, eu tenho tristeza por isso, mas deixa ele lá na pinga, lá na chora-rita, na cachaça, e eu vou seguir a Cristo. Eu não vou largar a Cristo por causa dele, mas eu podia largar, é isso que ele está dizendo. Então é o que eu quero falar aqui, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Então essas pessoas têm que seguir a gente também, a gente vai ajudando aí, né? Aí ele diz aqui estamos aqui em Gálatas 6, versículo 2, né? O 3 diz, porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Eu não posso pensar que sou alguma coisa. E nenhum de nós. Quem é Deus. O Senhor Jesus é. Não, Ele é. Agora nós não somos nada, precisamos nos fazer. Precisamos buscar em Jesus, quando nós buscamos nele, aí nós somos. Sem Jesus ninguém é nada. Com Jesus a gente é tudo. O Senhor Jesus disse que o menor no reino do céu é maior do que o maior da terra. O menor no céu é maior do que o maior da terra. O menor do céu é maior do que o maior da terra, é isso aí. Então veja aqui, versículo 4, mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não noutro. É isso aí. Então trabalhe, se vire, né? Aí você terá a glória em si mesmo, não noutro, né? Não pode se gloriar montado nos outros, é isso aí. Mais ou menos isso que ele está dizendo. Então veja aqui, no versículo 5, porque cada qual levará a sua própria carga. Só leva dos outros, porque tem gente que só gosta de andar escorado nos outros, né? Então a gente tem que levar a carga da gente. Quando não está podendo, é quem pede ajuda. Porque tem gente que pede ajuda de todo tempo, né? Ele nunca pode levar a carga. Mas nem deve se esforçar para não ser pesado a ninguém. Paulo lhe deu esse exemplo, né? Para todos nós. De não ser pesado aos outros. Aí ele diz aqui no versículo 6, e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instruiu. Está entendendo, irmão? Quem foi que te instruiu? Quem foi que te ensinou? Os teus pastores, ou o teu pastor, o teu homem de Deus.
verdadeiramente Ele te instruiu, te deu entender. Então reparta com Ele, ajude Ele também. Paulo ele escreve 1 Coríntios capítulo 15, né? O capítulo 9, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 11, ele fala exatamente isso aqui. Se nós damos para vocês as coisas espirituais, é muito requerer de vós as carnais. Então, se um homem de Deus ajuda você a salvar a tua alma, fortalece o teu espírito para salvar a tua alma, te dando os mistérios do Senhor, te ensinando, é muito ajudar ele no carnal, no sentido físico, no sentido bens material. É isso aí que ele está falando aqui, né? Que o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instruiu. Exatamente também, tanto ajudar na obra de Deus, como ajudar a pessoa que está conduzindo essa obra que te ajudou, né? Aí ele diz, não erreis, o versículo 7. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semeia, isso também ceifará. Versículo 8, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo, ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Ou seja, nós vamos continuar plantando e no seu tempo nós vamos ceifar, nós vamos colher, se não parar de plantar, né? Se é que não desfaleceu, parou. Sabe aquela coisa que você planta aí um roçado de mandioca aí você pode querer ficar a vida inteira querendo comer daquele roçadinho de mandioca. Você tem que plantar mais, irmão. Né? Você vai arrancando aquela ali, você vai fazendo farinha, vai comendo, daqui a pouco você acaba. Se você não continuar, você desfalecer as forças, não plantar mais, daqui a pouco não tem o que colher mais. Então, o reino do céu é exatamente você andar no Espírito, você tem que ir produzindo, sempre produzindo, né? Aí ele diz aqui no versículo 10, então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Dá de entender, irmão? Aqueles que estão domesticados na fé. Aqueles que têm fé como você tem, que anda contigo, aqueles que estão ao teu redor, aqueles que estão seguindo você. Está falando de fé, de comprar carro, não. Está falando de fé na palavra, fé em Jesus Cristo, que acredita. Os domésticos já amansaram com a palavra. É isso aí. Já estão domesticados pela fé. Então, principalmente, ele não diz que não pode ajudar ninguém. Não, ele não está dizendo. Outras pessoas. Mas principalmente é o que eu venho falando aqui. Que nós precisamos entender, ouvir a voz do Espírito de Deus. E isso, se você tem o Espírito, irmão, você vai saber a quem ajudar, como ajudar, o que dizer, o que fazer. Hoje mesmo chegou uma pessoa comigo querendo que eu orasse por ele no meu trabalho, eu trabalhando. Porque recebeu um milagre na sua vida, que a sua filha caiu na água e quando tiraram ela da água, ela estava morta. E ele clamou a Deus, desviado. E a menina voltou à vida. Ele chegou comigo assim, meio que
quebrantado. Aquela coisa, sabe? Quando a pessoa reconhece que Deus fez um milagre na vida dele, que ele está devedor com Deus, ele está numa dívida que ele, assim, querendo se consertar. E ele disse, eu quero me reconciliar, pelo amor de Deus, me ajuda. No meu serviço, mandei dobrar o joelho no meio da casa lá, e ele chorando, recebeu Jesus como Salvador de novo, né? Então isso é maravilhoso, né? Isso é uma coisa que não tem dinheiro no mundo que pague isso aí, não existe. Então isso é a maior obra que pode existir, o maior milagre, né? Deus, o Senhor Jesus disse, quando o homem se arrepende dos seus pecados, há festa no céu. Os anjos fazem festa. Então veja que não é muito mais do que mesmo o milagre que foi feito na vida da sua filhinha. Muito maior o milagre na vida dele. Porque até a filhinha mesmo, se tivesse morrido, ia para o céu, no sentido que é pecadora, mas não cometeu pecado e por isso é salva. Então veja, mas o milagre mesmo foi na vida dele. Então veja, isso é maravilhoso. A gente estamos aí para isso, para pregar o Evangelho, para orar uns pelos outros, ajudar, né? E até investindo mesmo, que estamos aqui num programa como esse, né? E não estamos pedindo de ninguém, nós estamos trabalhando para manter o programa no ar, né? Para que as pessoas possam ser beneficiadas, ser salvos, ser alcançados pelo Evangelho, né? E aí veja que não é fácil, parece ser para quem não faz, né? Mas não é fácil você manter o programa na TV, no rádio, tudo, né? E trabalhando, porque como é que vai aparecer dinheiro? Tem gente que critica essa questão aí de dinheiro para a obra de Deus. Mas e vai fazer como? Como é que um programa desse aqui vai cair o dinheiro do céu? Como é que vai ser? Se tem toda uma despesa, né? Tem que ter, irmão. Toda vida teve. Né? Não é de hoje. A obra de Deus sempre teve. Então tem que ter dinheiro nos tesouros do Senhor. Agora, se você não dá, ainda critica, fica menos calado, pelo menos, né? Porque tem gente que ainda fica criticando e ensinando os outros errado. Então não erreis, né? Aí, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Paulo diz essa mesma palavra, não erreis. As más conversações corrompem os bons costumes. Bom, coisa boa que vem de Deus, se corrompe porque as pessoas fazem errado, escutam as coisas erradas. Então, que Deus abençoe. Vamos orar, acabou o nosso tempo aqui. Graças a Deus por isso. Estamos finalizando o programa. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, pela tua palavra. Meu Deus, o Senhor venha abençoar todos que estão nos assistindo, tanto na TV como no rádio, nos ouvindo. Abençoa essas pessoas. Meu Deus, que o teu nome seja glorificado na vida de cada um deles. Pai, ajuda, fortalece o que está enfermo, cura para a glória do teu santo e maravilhoso nome. Nós usamos o poder que há na tua palavra, o poder que há no teu nome, no teu sangue. Usamos a favor dessa pessoa. Meu Deus do céu, unimos a nossa fé com a fé dela, expulsamos esse mal, essa enfermidade que caia por terra. Esse demônio que tem criado essa situação na vida dessa pessoa, seja enfermidade, seja depressão, seja tristeza, seja o que for, está repreendido. Pega tudo que é teu, sai da vida dela e não volta nunca mais. É uma ordem no nome do Senhor Jesus Cristo. Sai e não volta mais. Toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, meu Senhor. Amém. Graças a Deus, Deus abençoe sua vida. No nome de Jesus. Amém.